Olá a todos, espero que estejam todos muito bem. Bom, hoje um dia muito especial aqui para nós. Nós temos uma participação de uma pessoa que particularmente eu gosto demais, é uma amiga minha e uma profissional excelente, de um gabarito assim maravilhoso e que vai poder contribuir bastante com a gente em relação a todo o conhecimento que ela tem. Mas eu não vou ficar aqui falando muito dela e eu vou pedir para ela mesma se apresentar. A gente vai falar um pouco hoje, gente, sobre tipos de empresa. É algo bastante interessante porque todo conhecimento que a gente tem é muito válido, né? Conhecimento é poder. É claro que a gente pode pedir ajuda, né? E quem vai fazer esse trâmite para a gente é o contador. Depois a Dani vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é interessante a gente conhecer. Conhecimento é poder, né? Então, é para isso que nós estamos aqui hoje. Então, Dani, eu vou pedir para você se apresentar, por favor, e já quero imediatamente te agradecer muito por essa participação maravilhosa, viu, Dani? Fabi, eu é que agradeço o convite, fiquei lisonjeada por você pensar, né, e contatar a respeito dessa, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Bom, meu nome é Daniele Roa, eu sou especialista em gestão tributária, eu trabalho com contabilidade já há 27 anos, eu completo esse ano na área, né, em contabilidade. Trabalho com micro e pequenas empresas, tanto na questão sucessória, societária, tributária, até mesmo no básico, né, da contabilidade, da parte essencial dela. Mas eu gosto mesmo da parte mesmo de planejamento tributário, que é a minha especialização. Que legal, maravilha. Depois, pessoal, eu vou deixar logo abaixo aí todos os contatos da Dani, tá? Para quem quiser tirar alguma dúvida ou, né, até mesmo fazer algum tipo de contato profissional. Aí eu vou deixar todos os contatos da Dani aí embaixo para vocês. Pode ser, né, Dani? Pode, claro. Pode Maravilha. Ser. Ô, Dani, então, a gente tem pessoas que entendem, vamos falar assim, né, um pouco mais sobre esse assunto e pessoas super leigas, né, no assunto. E a gente, quando vai abrir uma empresa, a gente geralmente, eu acredito que a maior parte das pessoas, elas procuram um contador, não é isso, Dani, para abrir a empresa? Exatamente. O problema é que muitas vezes a pessoa já vem no contador com uma ideia já formada. E nem sempre essa ideia formada é o melhor para eles. Então, a importância do contador nesse primeiro momento é tão grande, porque ele pode interferir diretamente no futuro tributário e sucessório dessa empresa. Então, essa conversa tem que ser uma conversa franca, né? Então, a questão é o que eu quero realmente e o que eu penso, onde eu posso chegar. Não estou falando em questão de visão, não, né? Estou falando em questão prática. Alguns abrem uma empresa simplesmente pelo fato de ter uma renda ali ou para poder contribuir com o INSS, que geralmente é o caso do MEI, e outros não. Outros abrem uma empresa realmente pensando no crescimento dela, né? Pensando no valor que ela pode ter de mercado depois. Então, são situações que o contador ele vai propor a melhor abertura, né? A melhor constituição, o melhor planejamento para ela. Então, esse diálogo é fundamental, porque são vários quesitos que envolvem isso. Então, se eu vou abrir sozinha, se eu tenho um sócio, qual a atividade, qual é o faturamento que eu projeto para isso, se eu tenho funcionário, se eu não tenho funcionário. Então, tudo isso impacta diretamente na parte tributária, né? Então, essa conversa com o contador é primordial. Eu já recebi no escritório várias pessoas falando assim, ai, Dani, eu vim aqui, eu quero abrir um simples, né? Uma empresa do simples. Mas o simples nem sempre é o melhor para ele. O simples, no caso, em questões assim, vamos dizer, de mensalidade para o contador, teoricamente, você vai pagar menos para o contador, mas aí se você for fazer uma análise tributária com relação a isso, o que você vai pagar de imposto é muito maior. Então, as pessoas vão com essa falsa impressão de que, por eu estar no simples, vai ser mais fácil e vai ser mais barato, né? Então, a ideia e a sugestão que eu dou é
procure um contador, procure um profissional da contabilidade, mas vá já com todas as informações referentes ao seu negócio. Porque daí esse profissional ele vai dar para você o melhor caminho, né? Ele vai dar sugestões de que o que pode ser melhor para o seu negócio. Seria bastante interessante, Dani, se já fosse até com plano de negócio, né? O plano de negócio ele é fundamental para qualquer negócio, né? Mas o brasileiro não tem esse hábito, não tem essa cultura. Então, o que é o empresário no Brasil? Ou eu sou um funcionário e eu fui mandado embora, né? E eu vou abrir um negócio com o que eu sei fazer. Ou eu faço melhor do que o meu patrão, ou o meu patrão está ganhando em cima do que eu faço, então eu vou abrir o meu negócio. É assim que funciona. As pessoas não se preparam para a abertura do negócio. Quando você tem um plano de negócio, ou quando você tem pelo menos estruturado, né, para quem você vai vender, o que você vai vender, o que você vai oferecer de diferente, porque oferecer produto e serviço como o outro oferece, qualquer um pode oferecer. Você tem que ter um diferencial de mercado. Você tem que agregar valor ao seu negócio. Então, se você tem esse plano de negócio, ele vai facilitar muito a conversa depois com o contador. Porque no próprio plano de negócio, ele tem a parte lá tributária, onde você vai fazer uma análise. Então, isso pode ser feito em conjunto e deve ser feito junto com o contador, em conjunto com o contador. Para ele passar para você essas informações. Aí, realmente, você tem toda uma análise de mercado, uma análise tributária, porque daí você tem uma tranquilidade muito maior, para quando você for abrir o seu negócio, a possibilidade de dar certo é muito maior. É muito maior. Nossa, sem sombra de dúvida, muito maior. É isso que eu sempre passo para o pessoal. O planejamento tem até uma frase muito interessante que diz que 80% do tempo gasto deveria ser no planejamento e 20% na ação. E a gente não tem muito, é como você mesmo disse, a gente não tem muito essa cultura, né? Mas... eu só acrescentando o que você disse, tem muito, né? As pessoas falam demais também, não sei exatamente como que é a frase, mas assim, se você está trabalhando, você não tem tempo para ganhar dinheiro. Então, nós temos que parar de ser operacional e começar a ser estratégico. Contratar pessoas que fazem e contratar pessoas que são melhores do que nós. Isso, no operacional, né? Exatamente. E nós cuidamos da parte estratégica, né? Os empresários no geral. É isso aí. Dani, então falando especificamente do assunto de tipos de empresa, a gente tem aí o empreendedor individual, MEI, sociedade simples, sociedade limitada. Mas, inicialmente, eu fiz umas perguntas para o pessoal, então eu fiz umas perguntinhas, deixei aqui umas perguntinhas preparadas, e uma das dúvidas que mais surgiu foi a diferença da empresa, do empresário individual, do microempreendedor individual e do Eireli. É Eireli mesmo que fala, Dani? Eireli. 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 Isso. A diferença desses três, Dani. Bom, a diferença principal do MEI. Vamos começar com o MEI. O MEI, o que vai dar como dar o impacto aí diferente dos outros é quanto ao faturamento. Então, é até 81 mil no ano o faturamento do MEI. Acima disso, não pode ser MEI. O MEI também, eu não posso ter nenhuma outra empresa, nem fazer parte societária, em nenhuma outra sociedade. Por que o MEI foi criado? O MEI foi criado para aquela pessoa que não pensa em ter uma empresa, um grande negócio. O MEI foi criado para aquela pessoa que faz atividades, por exemplo, a dona de casa que faz bolo para fora, aquele rapaz que faz de tudo um pouco, né? Ele é eletricista, ele é pintor, ele é encanador, a sacoleira. Então, são pessoas que têm uma atividade econômica modesta e que não contribuem com o INSS. Essas pessoas estavam desamparadas pelo INSS, né? Porque elas não vão recolher o carnezinho, são poucas as que recolhem o carnezinho separado do INSS. Então, o MEI ele foi feito para esse tipo de pessoas, para proteger essas pessoas, né? Numa gravidez, que a mulher ela tem direito a auxílio maternidade, a
ou um acidente qualquer, um benefício qualquer, e até mesmo uma aposentadoria. Então, o MEI é para esse perfil, é para aquela pessoa que tem uma atividade, ela não é mais, né, não recebe mais que 81 mil no ano, e ela não pensa em se tornar uma grande empresa. Quando eu falo de empresário individual e EIRELI, os dois, também é uma única pessoa para os dois, mas o que diferencia, principalmente nesse caso aí, a EIRELI é uma sociedade unipessoal, então e eu, né? Eu comigo, e ela tem uma responsabilidade limitada. O que seria isso? Quando eu abro uma empresa individual, o meu patrimônio, né, pessoal, ele acaba entrando para pagamento das dívidas da empresa ilimitadamente. Ela não tem um controle. Por mais que você abra lá com um capital social lá de 5 mil reais, ela é ilimitada. Então, ela acaba confundindo o patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa. Para preservar o patrimônio pessoal, tem a EIRELI. A EIRELI, então, ela é limitada àquele capital social. Só que o capital social da EIRELI tem que ser, no mínimo, de 100 salários mínimos. Né? Então, R$ 104.500. Então, você precisa ter esse aporte, capital social, para você poder abrir uma EIRELI. Aí, o seu capital está limitado, ou melhor, a sua responsabilidade como sócio está limitado àquele capital lá. Ou seja, a empresa contraiu dívidas, ela já pagou o que ela conseguia pagar com a receita que ela tinha, com os bens, com o patrimônio que ela tinha, e aí vai para os sócios. E os sócios vão responder até aquele valor. Essas são as diferenças principais entre os três. Maravilha. Porque como os três tipos são para individual, né? Pode ser pessoas individuais, então é interessante a gente saber certinho, né? E no caso, a EIRELI e o empresário individual, eles podem ter outras empresas, como sociedade. Tá. Podem fazer parte em sociedade com outras empresas. Né? O MEI já não. O MEI não, né? Mas os dois já podem. Eles não podem ter duas empresas individuais. Certo. Mas eles podem ter outras, fazer parte de outras sociedades. Ai, maravilha. Mais uma perguntinha aqui, Dani. Quando alguém já tem uma empresa do tipo MEI, um empreendedor individual, e o que ela precisa fazer se ela quer mudar, ela quer ir para outro tipo de empresa? Tem como ela precisa fechar e abrir outra? Não, há alguns anos atrás, por exemplo, se eu tinha uma empresa individual e queria passar para uma sociedade, ou ao contrário, eu tinha que baixar e abrir uma outra. Agora não, a gente consegue fazer a transformação disso. Se eu tenho um MEI, e o MEI eu quero ou por vontade própria, né, voluntária, ou porque eu extrapolei o limite dele, ou porque a atividade deixou de ser MEI, né? Porque, por exemplo, a atividade de contabilidade, até uns 2 anos atrás, podia ser MEI. Né? Já não pode mais. Entendi. Então, se aconteceu alguma situação em que você não pode mais ser MEI a partir do exercício seguinte, ou faturamento no meio do ano, você precisa entrar em contato, né? O MEI não precisa do contador, mas aí, nesse caso, ele precisa entrar em contato com o contador, porque ele vai fazer essa transformação lá na JUSESP. Então, é um processo que nós fazemos do MEI, deixando de ser MEI e passando a ser um empresário individual. O mesmo acontece se eu for empresário individual e eu quero a expansão da minha empresa, né? Eu estou vendo que ela está crescendo por N motivos, né? Mas ela está crescendo e eu quero colocar um sócio. Eu não quero contratar alguém. Eu quero unir forças com outras pessoas para que minha empresa decole. Então, eu posso também, através de um contador, fazer essa transformação de uma empresa individual para uma sociedade. O contrário também é possível, né? Então, eu tenho uma sociedade, por exemplo, faleceu alguém, o sócio faleceu, eu não quero colocar mais ninguém, então eu posso transformar ela em sociedade e empresário individual. Maravilha, muito bom. Qual tipo de empresa tem tributação mais simples e vantajosa?
Não sei se tem como responder isso, Dani. Olha, a gente costuma brincar, nós da área da contabilidade, né, que o simples um dia foi MEI. Porque um dia realmente o simples foi simples. Né? Hoje, o MEI, sem sombra de dúvidas, é o meio mais simples, mais tranquilo, mais barato. Mas vamos colocar em questões de simples nacional, lucro presumido, lucro real, lucro arbitrário. Não há uma regra, porque o simples, dependendo do anexo em que a empresa se encontra, o anexo é determinado de acordo com a atividade. E dependendo do faturamento que ela tem durante o ano, ele é muito mais complexo o cálculo dele do que se eu optar pelo lucro presumido ou por uma outra tributação. Mas dá para dizer o seguinte, dá para afirmar o seguinte, se você for uma empresa do Simples Nacional, do anexo 1, 2 ou 3, que é comércio, indústria ou serviços básicos, né? Serviços básicos é serviços que não exigem tanto conhecimento, por exemplo, promoção de vendas, né? Então, que não exige nada muito técnico. E se o seu faturamento for até 180 mil no ano, então aí o simples realmente é o mais simples, é o mais vantajoso, via de regra. Passou disso, você está no anexo 4, ou você está no anexo 5. O anexo 5, por exemplo, é fisioterapia. Anexo 4, por exemplo, é advogados. Então, ou acima da segunda linha de faturamento anual, que é de 180 mil e um centavo até 360 mil, dali para frente, porque daí são 6 faixas, aí já cada caso é um caso. É um caso. Aí precisa sentar, conversar, fazer conta mesmo para saber se o mais vantajoso é o lucro presumido, é o lucro real, é o simples. Depende da situação, do contexto de cada um, né? Exatamente. Via de regra, anexo 1, 2 e 3 até 180 mil no ano é o simples. Via de regra. Tá? Via de regra. Maravilha. A gente está falando do simples. O que é o simples? Só para alguém que não saiba ainda entender que a gente está falando do simples. O que é o simples, Dani? Nós falamos, assim, por hábito, que o simples é uma tributação, um tipo de tributação, mas ele não é um tipo de tributação. A tributação que nós temos é lucro presumido, lucro real. E o que o simples é? O simples juntou todos os impostos que uma empresa tem que pagar numa única guia. Então, o que nós temos que pagar nas empresas, de um modo geral? Vai mudar, é claro, de atividade para atividade. Mas temos o quê? PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, ISS e ICMS. Né? São os mais frequentes, são os básicos. Então, quando eu tenho lucro presumido e lucro real, eu pago em guias separadas. Um DARF para o COFINS, um DARF para o PIS e assim por diante. O Simples, ele uniu todos esses impostos numa única guia, que é o DAS. Então, no DAS, você paga lá X de imposto, mas uma parte daquele imposto, um percentual daquele imposto vai para PIS, para COFINS, dependendo do caso, dependendo do anexo, para o INSS patronal. Então, o DAS foi a simplificação das guias. Né? Juntou-se as guias e você paga numa guia só o imposto. Com isso, dependendo o faturamento, como ele tem ele tem um aumento na alíquota, né? Na alíquota nominal, na alíquota efetiva para cálculo. Então, esse é que às vezes acaba sendo um grande problema para o simples, porque o lucro presumido ou lucro real, não importa o seu faturamento, a alíquota vai ser fixa. Por exemplo, COFINS 3% no caso do lucro presumido, né? O lucro real é mais caro, é uma alíquota maior. Então, por exemplo, 3%. No simples, esse percentual que vai dentro daquele percentual que nós já calculamos, ele vai aumentando. Então, começa, por exemplo, pode começar com 4% num comércio e, dependendo do faturamento, tá lá 15%, 16%, 17%. Acaba sendo maior que o lucro presumido.
É por isso que tem que ser muito bem conversado com o contador, porque às vezes não é o melhor a se fazer, né, Dani? Não é, em realidades diferentes. Às vezes é a Isso, mesma atividade, a minha e a sua são as mesmas atividades, mas a nossa realidade é diferente. E isso isso. vai impactar depois no cálculo do imposto. E isso vai influenciar bastante. Olha, gente, quanta informação rica. Quais os primeiros passos, Dani, para quem quer abrir uma empresa? O que a pessoa tem que Procura o fazer? contador. Primeira coisa. Procura o contador. Bom, se você não tem o plano de negócio, então procure um plano. Pode ser o Sebrae, pode ser um profissional na área de consultoria, né? Tem várias entidades aí que podem ajudar, vários profissionais muito bons no mercado. Então, vale a pena um investimento para fazer um plano de negócio. Hoje em dia, nem tem mais o plano de negócio, tem outros como o Canvas, que é muito mais simples, né? Mas depende também do que você vai montar, às vezes um se encaixa melhor do que o outro. Enfim, é bom você ter esse planejamento em mente. E aí procure o contador ou o profissional da contabilidade. Esse profissional da contabilidade é o que vai ajudar você na escolha da melhor tributação. Na escolha, se você deve trabalhar sozinho ou você deve ter uma sociedade. O que isso pode impactar lá na frente nos seus bens pessoais, na sua vida patrimonial, né? Então, uma forma de você... a gente usa a palavra blindagem patrimonial, mas ela não é 100%, ela existem algumas características que envolvem isso, mas assim, de uma forma que você consiga pelo menos chegar o mais próximo disso, né? Você se proteja, você proteja os bens da sua família, e você tenha uma empresa forte no sentido de que eu estou pagando dentro da lei, claro, tudo o que eu deveria pagar no menor valor que eu poderia pagar. Isso. Eu acho que esse é o caminho. Quanto eu posso pagar menos, mas que isso não vai trazer problemas depois com o fisco. Consequências ruins, Exatamente. Maravilha. Se a pessoa tiver nome protegido, Dani, que esteja no Serasa, SPC, alguma coisa assim, ela pode abrir uma empresa mesmo assim? Pode. O fato de você ter restrição no nome não impede você de abrir uma empresa. O que vai impactar? Você depois conseguir crédito. Então, você não conseguir crédito junto ao banco, né, por conta do seu nome estar negativado. Ou você não fez a declaração de imposto de renda, você é pessoa física. Aí o seu CPF foi bloqueado. Então, por esse motivo, ou qualquer outro motivo, se o seu CPF estiver bloqueado, se você não votou, também impactou, não justificou, não votou, isso também impacta no seu CPF. Aí você não consegue abrir um negócio. Não consegue nem abrir a empresa, né? Não consegue abrir a empresa. Mas o fato de estar com restrições, né, restrições financeiras, isso não impacta na abertura do negócio. Tá? A não ser assim também uma dívida ativa com um fisco muito antiga que possa trazer problemas para o seu CPF, em consequência disso, o seu CPF ser bloqueado. Então, alguma coisa nesse sentido. A gente sempre foca assim, se o CPF está ok, não está bloqueado, está ativo, está bonitinho, então não tem problema quanto à abertura de uma empresa, né? Resumindo, né? Isso. Porque é lógico que é bom sempre lembrar que cada caso é um caso e quem vai poder te orientar é sempre o contador. Mas, a nível mais geral, então, se o CPF estiver ok, consegue. Exatamente. Se o seu CPF não estiver bloqueado, você consegue, independente de ter restrição financeira ou não. Perfeito. O endereço do meu negócio pode ser o mesmo na minha residência para esses tipos de empresa? Ou tem alguma diferença? Não, pode, depende. Quer dizer, pode, mas depende. Então, eu estou abrindo a minha atividade é serviço. É serviço e vamos supor, consultoria. Eu não preciso de um espaço físico para aquilo. Então, eu arrumei lá um cantinho da minha casa, um cômodo da minha casa, transformei no meu negócio e eu vou atender os meus clientes remotamente ou na empresa deles. Eu posso muito bem utilizar o endereço da minha casa para isso. Agora, eu tenho um comércio, né? Eu tenho uma indústria, tem movimentação de pessoas,
tem barulho, dependendo da situação. Aí, dependendo aonde você tem a sua residência, se é uma área residencial, às vezes você não pode ter uma atividade comercial naquela região. Precisa ver junto à prefeitura se é possível. E com relação também a você não deixar as pessoas entrarem na sua casa, né? Então, aí é essencial que você tenha um espaço separado para atender a esses clientes e não que não seja na sua casa. Mas você não vai receber na sua casa, né? Ou você vai trabalhar, por exemplo, com e-commerce. Eu não vou receber na minha casa. Eu tenho um cômodo lá, eu tenho uma edícula, eu vou colocar os produtos tudo lá na minha edícula, ou os meus produtos ficam direto no fornecedor e do fornecedor já vai para o meu cliente. Então, não tem problema você ter ali utilizar o endereço da sua casa para isso. No aquele exemplo também, como você falou, uma dona de casa que faz bolo e ela quer se regularizar e ela entrega esse bolo. Então, isso, ela pode também, né? Geralmente, a maioria dos MEIs, o endereço é na própria casa. É na própria casa, né? É na própria casa. São raros os casos onde eles têm um endereço comercial, mas esses que têm um endereço comercial já é aquele que está pensando em futuramente deixar de ser MEI e ampliar o negócio. Maravilha. Dani, o que é capital social? A gente falou um pouquinho aí, algumas explicações suas, você comentou do capital social. O que é o capital social? Capital social é aquele valor que você precisa para começar o negócio. Então, se eu decidir abrir uma empresa na atividade, por exemplo, que eu vou precisar de uma moto para entrega, eu vou precisar de uma máquina, de maquinário, eu vou precisar de computador, eu vou precisar de impressora. O capital social é aquele valor necessário para você adquirir esses produtos, essas mercadorias, né? Ou até mesmo estoque. E também um valor para que você consiga pagar, né? Manter os compromissos dessa empresa, enquanto ela não gerar receita o suficiente para que você pague. Porque você tem o aluguel, você tem às vezes funcionário, e você não tem receita suficiente para aquilo. Então, o capital social é esse valor, é esse aporte inicial que os sócios entram para que a empresa dê o salto inicial. Né? Que ela comece. Pode constar bens no capital social? Pode constar bens no capital social. É aconselhável que não seja só bens. Por quê? Você vai precisar, né? O capital social mês que vem eu tenho que pagar aluguel, água, luz, telefone, funcionário. Então, se eu tiver só bens no capital social, eu não vou ter o aporte para isso. Né? Então, assim, não tem uma regra, mas é interessante que você tenha parte desse capital como dinheiro, que é para você poder arcar com essas obrigações nos primeiros meses da empresa. Maravilha. É possível... esse aqui eu já fiz, que é o integralizar bem ao patrimônio. Meus bens pessoais podem ser confiscados caso minha empresa se endivide? Você já comentou, né? Então, para a MEI, por exemplo, o empreendedor individual também, né, Dani? Pode sim. Então, você tem que tomar, por isso a importância de você falar com o contador, a importância de você ter um advogado também, né? Então, a forma de constituição da empresa, ela impacta muito isso depois. Isso. O que acontece? Quando eu falo de dívidas trabalhista, passível trabalhista, por exemplo, os sócios, ele já acaba sendo responsável pelo pagamento daquelas dívidas. Por quê? É claro assim, primeiro vai da empresa, tudo que a empresa tem, não pagou, aí vai para os sócios. Porque o funcionário, ele é considerado a parte mais frágil da relação. Isso. Então, existe, né, algumas decisões, alguns entendimentos contrários, né, que eu não posso partir para os sócios, independente do capital dele, para poder arcar com essas obrigações, mas o que a gente tem visto na prática é que o juiz vê lá, a empresa não pagou, ele já vai pedir para que os sócios, então, paguem com aquele compromisso lá. Então, precisa tomar um cuidado com relação a isso. Isso é interessante você falar também, bater uma conversa, né? Ter uma conversa sempre com o contador e com o advogado com relação a isso. Fora isso, se é uma sociedade ou se é uma EIRELI,
se eu fizer um contrato, por exemplo, empréstimo com um banco, apesar de você ter aquele capital limitado, né, que a gente fala, então, a obrigação é limitada ao capital que você investiu. Mas o banco, geralmente, ele amarra de tal forma o contrato que você não consegue fazer essa separação. E quando você quer empréstimo, você vai ler o contrato do banco? Não. Ah, eu quero, tá aqui, eu assino, né? Então, quando se trata de banco, também tem essa particularidade. Dificilmente você vai conseguir realmente separar, independente da forma de constituição da sua empresa. Né? Os advogados do banco já conseguem fazer com que atinja o patrimônio pessoal. Né? Então, há essas particularidades que devem ser sempre assim, tomadas, né? Tomado muito cuidado, porque o patrimônio pessoal pode sim, apesar do capital social proteger o patrimônio do sócio, como a gente falou lá atrás, né? Por exemplo, de um fornecedor, ele vai proteger, mas nesses dois casos aí, pode sim o patrimônio do sócio entrar para o pagamento das verbas trabalhistas e no caso de contratos. E aí é bom a gente estar sempre atento, né, Dani? Sempre atento, porque você conseguiu um patrimônio, esse patrimônio você adquiriu patrimônio com o trabalho que você desenvolveu, com a sua empresa, e isso pode depois ficar prejudicado por conta, né, de algum passivo aí que a empresa venha a ter. Não estou falando aqui em hipótese alguma, vou deixar bem claro, né, porque às vezes a gente fala uma coisa e fica aquele subentendido, né? Não estou falando em hipótese nenhuma para você tirar os bens do seu nome e passar para o nome de terceiros. Isso não pode, isso é fraude. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o quê? Eu tenho um patrimônio, a minha empresa não está bem, então eu preciso fazer uma análise, eu preciso conversar com o advogado, eu preciso conversar com o contador, para que eu consiga pagar os meus débitos sem que isso prejudique o meu patrimônio. Eu não vou passar o meu patrimônio para terceiros para fazer aí né, o que muitos fazem. Não estou falando isso. Converse, tenha o diálogo, porque sempre há uma saída. Né? E aí, certa vez também, até me perguntaram, Dani, vale a pena abrir mão de um patrimônio para saldar uma dívida da empresa? E aí eu respondo o seguinte, a sua empresa é uma empresa que já vem consolidada há tempo, ela está simplesmente passando por uma situação ruim, e se você abrir mão do seu patrimônio pessoal, você acredita que você conseguirá um fôlego e sair dessa situação? Sim, ok, vai em frente, patrimônio você vai comprar outro depois. Agora, a sua empresa ela já vem vindo de uma situação ruim, se eu vender isso daqui não vai garantir que eu vou continuar com ela. Fecha a empresa, começa, então, gaste sua energia com algo novo. Né? Não gaste energia com algo que não vai ter mais solução. E isso, o contador também, um consultor, pessoa de fora, pode dar essa visão para você, pode te auxiliar nesse auxiliar. Porque eu falo assim, todo conhecimento que a gente tem, Dani, conhecimento é poder, né? Então, todo conhecimento que a gente tem faz com que a gente tome melhores decisões. Sim. Né? Então... E você precisa falar o seu problema. Né? Eu acho que é importante você falar, mas falar com a pessoa certa, né? Procurar a pessoa certa você falar, né? Porque tem pessoas aí que não entendem de negócio, não entendem da situação e não vai dar muito certo. Então, procure pessoas, às vezes pessoas que já passaram por isso, pessoas que já viram situações semelhantes. Procure um mentor, um coach, um consultor, o contador, o advogado, sabe? São pessoas que estão ali para auxiliar. Porque são especialistas. Dificuldades, todos passam em algum momento, todos passam. E uma visão de fora pode agregar muita coisa boa para o seu negócio, né? Pode ajudar a sair ali, porque a gente fica, às vezes, tão focado, a gente não pode focar no problema. Mas a gente fica tão focado no problema que a solução está passando na frente e a gente não vê. Né? E uma pessoa de fora fala, vem cá, sai desse foco aí, vem pra cá, senta aqui do lado, você vai ver uma paisagem muito mais bonita. É isso mesmo, é isso mesmo, com certeza. Ô Dani, esse trabalho que você faz, ele tem como ser feito à distância? Sim, o meu trabalho, ele praticamente é toda a distância.
Eu tenho, assim, diferentes perfis de clientes. Então, eu atendo de acordo com o perfil do cliente. Eu tenho, por exemplo, um cliente que quer me ver toda semana. Toda semana ele quer me ver. Como a gente tá, eu ia nele toda semana. Com essa pandemia, a gente faz videoconferência. Então, toda semana a gente conversa. Ele fala o que deu certo no negócio dele, o que não deu certo, e a gente tem uma conversa ali de 1 hora, 40 minutos, 1 hora e meia, dependendo da semana, sobre o negócio dele. Eu tenho clientes que não querem falar comigo. É tudo por WhatsApp, é tudo por e-mail, a gente se fala por e-mail e por WhatsApp, né? E mando as documentações todas via e-mail, todas via WhatsApp. Então, o trabalho ele é praticamente todo remoto. É um ou outro cliente que tem a necessidade de conversar, tem a necessidade de ver, bater um papo, perguntar sugestões, né? Então, todo final de ano, por exemplo, eu faço análise tributária de todos os meus clientes. Então, aquele que está no Simples, convém manter no Simples? Aquele que está no presumido, convém manter no presumido? Então, eu faço análise todo final de ano. E aqueles que exigem uma mudança, aí a gente vai se falar, ou pessoalmente, ou via e-mail, né? Porque eu falo para clientes, olha, eu fiz a sua análise tributária aqui, e acho que compensa você estar pensando aí numa mudança. Manda para mim por e-mail, Dani, depois a gente conversa, né? Então, cada caso é um caso, né? Dá muito bem para a gente fazer via remota, mas tem cliente que gosta desse contato. Bate-papo, né? Maravilha. Dani, só mais uma perguntinha para a gente já ir para os finalmente. Por exemplo, se eu quero abrir uma empresa numa cidade e você mora em outra, e eu quero contratar os seus serviços, pode? Pode, eu tenho clientes, meus clientes não são todos de Bauru. Eu tenho clientes de outras cidades, de outro estado, eu tenho cliente de Curitiba. Olha, né? Que legal. Então, a distância não é problema. Não é problema, né? Então, se alguém precisar, te procura. Como eu disse, eu vou deixar os seus contatos, que é totalmente possível realizar esse tipo de serviço à distância, né? Totalmente. Eu já fazia esse serviço antes mesmo da pandemia. Da pandemia. Agora, a pandemia ele só fortaleceu essa possibilidade. Os clientes que eram mais resistentes com relação a isso, né? As pessoas mais resistentes tiveram que se adaptar a isso. Isso. Então, e estamos descobrindo novos caminhos. Novos caminhos. Novas formas, né? Isso. Maravilha. Dani, eu vou deixar aberto se você quiser fazer alguma consideração, comentar mais alguma coisa, mas de antemão, muito obrigada. Que bate-papo maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, viu, Dani? Porque, assim, são coisas simples para quem é especialista, mas para gente que não é, a gente às vezes se perde, né, nessas informações. E sabendo como funciona, a gente já vai direcionado, a gente já consegue direcionar melhor, né, o nosso projeto, né, o nosso plano, ou uma empresa que já está funcionando e não gosta do jeito que está funcionando, ela precisa mudar, né? Então, eu quero só colocar uma consideração aqui, com base nisso que você falou aí. Uma decisão tomada errada, ela pode impactar muito no negócio do cliente. Eu vou dar 2 exemplos práticos que aconteceram. Uma pessoa foi abrir um MEI. O MEI não precisa de contador, abre por conta própria, abre ali pela internet, né? Só que o faturamento dela, no final do ano, em novembro, outubro, já deixou de ser MEI, né? Ultrapassou e muito, né? Ultrapassou 100 mil reais lá. O que acontece nesse caso? Ela tem que pagar retroativo desde janeiro, como se ela fosse do Simples ou do presumido. Então, acaba sendo um custo muito alto. Se ela tivesse um contador, ou pelo menos conversado com o contador, já daria para se planejar para que ela já não abrisse como MEI, né? Ou ela tomasse os devidos cuidados, ou a ciência, né? Guardar dinheiro, porque ela ia saber que ela ia tirar. Então, acabou sendo um valor muito alto, né? Foram 10 meses ali, pagou retroativo, com juros, correções, tudo, então acaba tendo um impacto grande. E um outro caso, a gente vê muita internet aí, pela internet, contabilidade online, pela internet, né? É diferente da contabilidade que eu faço, e aí é remota, né? Vamos deixar bem claro.
Então, foi lá, a pessoa foi lá e ela abriu uma empresa, que era, na cabeça dela, para ser do Simples Nacional. Só que essa empresa online não abriu, deixou ela no lucro presumido. E o lucro presumido, ela tem particularidades totalmente diferentes do CIP. Então, tem obrigações mensais que devem ser informadas ao fisco, e nada disso foi feito. Então, ela ficou de fevereiro até março do ano seguinte, só com essa empresa. Então, depois me procurou, eu fiz uma análise. Então, tudo que ela tinha que entregar, que ela não entregou, passível de multa. Então, ela também teve um custo muito alto, sem contar que o que ela deixou, o que ela pagou de imposto, ela poderia ter pago muito menos. Muito menos. Né? Então, são situações que você precisa desse diálogo com o profissional, né, para que você não seja pego de surpresa lá na frente e tenha que tirar um valor que às vezes você não tem de onde tirar para você poder regularizar a sua empresa. Com certeza. Nossa, informação importantíssima. Então... E eu quero... Desculpa. Não, pode continuar, Dani. Não, é só isso mesmo, né? É só para frisar isso. O barato muitas vezes sai caro, né? As pessoas não querem investir numa consultoria, mas ela, né, a consultoria contador ou consultor, enfim, mas isso pode fazer uma diferença muito grande, né? Ô, Dani, eu acredito que para o sucesso da empresa como um todo, faz toda a diferença você ter profissionais do seu lado. Você investir nisso, porque é investimento, não é custo. Exatamente. Né? E a minha área, especificamente, a área da contabilidade, ela é vista como um custo. E não é. Empresas, né? E não é, porque se você for ver, você paga. Tem pessoas, tem empresas pagando imposto a mais. Não deveria pagar aquilo lá. Dá para pagar menos. Olha. Dentro dos meios legais, dá para pagar menos. Mas aí ela vai atrás do contador, que é mais barato, ou do contador que está começando agora. Eu não estou menosprezando quem está começando agora com isso, mas as pessoas, né, com mais tempo têm uma vivência, uma experiência muito maior, porque a faculdade hoje, de todos os cursos, não coloca o profissional completo no mercado de preparado, trabalho. Né? Então, ele tem muito conhecimento, mas falta, né, aquele tato, né, que nós que já vimos algumas coisas ali, a gente já tem. Então, invista num bom profissional, né? E o bom profissional, ele não é caro, ele é justo. Ele é justo. Ele é justo. E ele vai te trazer o retorno. É isso que é interessante as pessoas pensarem, né? Que aquilo vai ter um retorno, por isso que é investimento. Exatamente. Então, dependendo do profissional que você está contratando, é o retorno que você vai ter. E tem gente que tem retornos ruins de judiação. Eu já ouvi vários casos, viu, Dani, de fechar a empresa. De ter que fechar a empresa. Uma atitude errada ali fecha. Eu costumo brincar com as pessoas assim, né? Com quem não é meu cliente ainda, né? Poxa, não paga mais pro fisco, não. Paga pro leitinho do meu filho. Eu vou fazer muito melhor, eu vou te dar o resultado. Com toda certeza. Com toda certeza. Ter bons profissionais é o que diferencia empresas de sucesso. E se você for perguntar aquilo que você falou, pergunte para quem já passou ou está na situação. Se você for perguntar para empresas ou empresários de grande sucesso, eles vão te dizer isso, que eles precisaram de bons profissionais ao seu lado para que ele conseguisse realmente obter aquele sucesso desejado. Então, é muito importante para o crescimento, para o crescimento da empresa, para o retorno financeiro. É muito imprescindível ter bons profissionais ao seu lado. Não fazemos nada sozinhos. Não. É isso que as pessoas precisam entender. Cada um no seu quadrado, né, Dani? Exatamente. É importante você procurar conhecer um pouco de tudo, né? Ter uma base geral, né? Participar de treinamentos, de estudar, manter um estudo contínuo, isso é importante. Mas você não precisa se especializar em tudo. Ninguém é especialista em tudo, né? Não é. Então, você precisa exatamente de pessoas ali do seu lado para te orientar, para te auxiliar.
né? Maravilha. É isso mesmo. E eu tenho certeza que a Dani é uma dessas profissionais, gente. Certeza absoluta. Quem quiser bater um papo, então, com a Dani, tirar alguma dúvida, né, Dani? Sim, me coloco à disposição. Pode, depois você vai passar meu telefone, meus e-mails, meus contatos. Fiquem à vontade para me ligar, mandar mensagem. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode falar comigo. Essas dúvidas, esse bate-papo, ele não tem custo, eu não vou cobrar, né? Então, podem perguntar. O que eu sei, eu vou falar. O que eu não sei, eu vou procurar saber. Isso mesmo. Maravilha. Dani, muitíssimo obrigada. Que participação excelente. Quanta informação importante você nos passou aqui hoje. Então, o que eu tenho para falar, Dani, é gratidão, viu? Muita gratidão. Eu que agradeço. Tô assim, fiquei muito feliz com o convite e acredito que pode ajudar muitas pessoas. Eu acho que quando a gente pensa em ajudar alguém, a pessoa que mais é ajudada somos nós mesmos. Isso. Né? Então, eu gosto muito dessa troca, dessa experiência. Eu agradeço, estou feliz, né? Gratidão pelo convite e me coloco à disposição aí de todos vocês. Qualquer dúvida, se eu puder ajudar, se eu puder contribuir de alguma forma com o negócio de vocês, podem contar comigo. Que ótimo. Obrigada, obrigada mesmo, viu, Dani? Pessoal, então nós estamos acabando aqui o nosso bate-papo. Vou deixar os contatos da Dani para quem precisar aí, para quem quiser entrar em contato com ela. E aproveitem bastante essas informações, porque, olha, são valiosíssimas, gente. Um grande abraço a todos, muito amor, muita paz, muita alegria no coração de cada um de vocês. E até a próxima, o próximo encontro, próxima atividade que a gente tiver juntos aí. Abraço a todos.